tenho a digestão lenta. Como que eu posso melhorar? E tenho azia. Então, essa digestão lenta, ela já vem pela falta pelo estômago ser por ter hipocloridria no estômago. O que é isso? É uma pouca acidez no estômago. Então, por isso que faz com que a digestão fique lenta. O principal questão aí da azia, da digestão, a gente precisa mastigar muito bem os alimentos. Mastigar muito bem, não tomar líquido durante as refeições, comer devagar, olhar a comida no prato, se concentrar na comida, não misturar líquido, né? Não misturar doces com salgado, não misturar fruta ácidas com doces. Tudo isso interfere para a digestão. E tudo isso, esses desequilíbrios de tipo de alimentos, combinação de alimentos, por exemplo, ou misturar doce com salgado, coisa assim, líquido nas refeições, ele ajuda a provocar refluxo, a gastrite, provocar essa azia, a má digestão. Então, o que a gente pode o primeiro passo é cuidar da alimentação, da mastigação, da forma como a gente está se alimentando. Aí, um outro passo que também que vai ajudar para a digestão lenta, a questão do vinagre de maçã ajuda, mas tem uma tintura que você pode mandar manipular, que é de alcachofra, zedoária e guaçatonga. Você pede para manipular aí uma tintura de 25 a 30% partes iguais, né? E você vai tomar 30 gotinhas de manhã, de meio-dia e de noite. Isso ali ajuda muito para quem tem hipocloridria, pouca acidez no estômago. E também a cloridato de betaína também ajuda muito bom. E para gastrite, olha só, aqui perguntei o que é bom para a gastrite. Consegui ler aqui uma pergunta. A gastrite tem que ver de como que é, né? Se a gastrite ela veio de um estômago machucado, de um excesso de acidez, ou se é falta de acidez, porém o teu estômago pode estar com as paredes do estômago machucado. Quando acontece isso, também acontece a gastrite, né? Então, a gastrite também ela pode vir da ansiedade, também é um fator multivariável. Então, para a gastrite, a mesma regra que eu falei aqui, a questão da alimentação, de não tomar líquido, tudo, mastigar bem os alimentos, não tomar líquido, tudo inclui ali para gastrite também, tá? Mas tem que ver que tipo que é essa gastrite, porque daí você pode também fazer ali uma tintura, se for que precisa acalmar o estômago, você pode estar colocando ali babosa, fazendo um suco de babosa com mamão, por exemplo, e tomar em jejum, vai ajudar muito para a gastrite. Ela ajuda a acalmar a mucosa do estômago, sabe? E ajuda a cicatrizar. Então, muito bom. Suco ali também com suco de abóbora, aquela abóbora madura, aquela de pescoço, sabe? Também ajuda muito, né? Comer abóbora refogada, ensalada, fazer suco dela cru, também ajuda muito. Tem várias coisas que podem ser feitas, tá bom? Aí, temos aqui agora, deixa eu mudar aqui, continuar. Outra coisa também que causa problemas de saúde e doenças é hidratação inadequada. O que é isso? É a falta de água, a pessoa que não toma água. Tomar pouca água, ela prejudica o metabolismo, prejudica a digestão, que eu acabei de falar, e prejudica a eliminação de toxina. Porque quando a gente toma bastante água, a gente coloca toxina para fora. A própria água já serve como um detox para nós. Ela ajuda a eliminar toxina, porque quanto mais água a gente toma, daí a gente vai no banheiro e tal, então ajuda a isso. A gente precisa tomar no mínimo de 35 a 40 ml de água por cada quilo de peso por dia. Por exemplo, para quem pesa aí 62 quilos, precisa tomar no mínimo 2 litros, 2 litros e 200, 2 litros e meio por dia. Ali 2 litros e meio, certo, né? Aí outras que me perguntam também assim, como é que eu não sinto sede? Como é que eu vou tomar água? Como é que eu vou me policiar? Não sinto sede? Como eu me disciplinar? Então, uma dica que eu falo muito para as pessoas é fazer isso. Você não tem hábito de tomar água? Não sente sede? Enfim, quando nós sentir sede, é porque o nosso corpo já está pedindo socorro. Ele já está desidratado. Por isso que a gente sente sede. A gente não pode esperar a sede chegar. A gente tem que tomar água antes. Então, precisa tomar esses 2 litros e meio, 3 litros durante o dia. O que eu falo assim, enche uma jarra de água
que mede aí 2,5 litros, 3 litros, e coloca num lugar, no teu trabalho, se você está trabalhando ou em casa, num lugar que você vê, que você está sempre perto. Por exemplo, se é a dona de casa, coloca ele na pia ou em cima da mesa, que fica visível no seu olho, aquela água. E ficar ciente que até no final do dia precisa tomar toda aquela água. Aí a gente consegue se disciplinar, se policiar. Tem muitas pessoas que eu tenho ajudado com essa dica que está se organizando, que está se disciplinando. O nosso corpo, ele é feito mais de 70% água. O nosso cérebro precisa de água, o nosso rim precisa de água, nossa pele precisa de água, tudo precisa de água. Então, veja a importância de uma água, de tomar água, de se hidratar. Claro, precisa ser também uma água purificada, uma água de qualidade. Não basta a gente só tomar água, precisa ser uma água purificada, uma água tratada, uma água que realmente vai hidratar e nutrir a nossa célula e o nosso organismo. E uma dica que eu dou bastante aqui para vocês, tem muitas controvérsias, né? Quando a gente fala, tem muitos assim, não pode. Tomar um copo de água com sal integral por dia ajuda a hidratar as nossas células. Você sabia disso? Aí muitos assim, mas vai aumentar a pressão, eu não posso tomar sal com água. Pelo contrário, se você tomar um copo de água com sal integral, não pode ser sal refinado, tá? Tem que ser sal integral com somente 2 ingredientes, que é sal e iodeto de potássio. Não pode ter aquele ferricinato de antiumectante, ferricinato lá, aqueles outros ingredientes que tem. Até nem lembro de cor, mas é somente sal grosso, tipo 1, e iodeto de potássio, ou sal integral e iodeto de potássio, ou sal rosa do Himalaia e iodeto de potássio. Então, independente se é grosso, se é fino, se é rosa, não. Sempre olha na embalagem. Somente 2 ingredientes. Você coloca, eu pego um copo aqui, ó. Por exemplo, esse copo de água aqui. Esse copo de água aqui, ele tem 465 ml que vai aqui dentro. Eu coloco uma colher daquelas de café ou de chá, aquelas mais pequenininhas. Coloco aqui dentro, mexo e tomo. Então, ela vai ajudar, inclusive para a pressão arterial, vai ajudar a hidratar as células, vai ajudar a repor os eletrólitos do nosso organismo. Para quem faz muito exercício físico, ginástica, que soa, que transpira, ele ajuda a repor os minerais, porque é rico em minerais. O sal integral, ele contém mais de 60 minerais. Porém, tem que ter cuidado para não tomar o sal refinado. Então é isso, né? E também não exceder a quantidade, porque tudo que é em excesso, mesmo que seja saudável, é excesso. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Deficiências nutricionais. Então, olha só. A deficiência nutricional é tipo a vitamina B, a vitamina D, deficiência de vitamina D, de ômega, de magnésio, de zinco, de ferro, de vitaminas e minerais, nutrientes e antioxidantes, eles comprometem a nossa saúde, a nossa imunidade, o funcionamento da nossa célula. Então, a gente precisa estar bem nutrido. Aí, a pergunta que fazem: eu me alimento bem, eu preciso suplementar? Olha, por mais que você se alimente bem, por mais que eu me alimente bem, é preciso suplementar alguma coisa assim. Por quê? Porque o nosso solo é pobre em nutrientes. O solo de hoje não é como antigamente. Antigamente fazia 1 ou 2 culturas por ano, ótimo, né? Agora é uma cultura atrás da outra. E o solo vai ficando cada vez mais pobre. E, por exemplo, várias culturas no mesmo solo. Então, o solo também está perdendo os nutrientes deles. Por mais que o agricultor repõe, coloca ali os nutrientes, mas mesmo assim não é a mesma coisa. O nosso solo, ele é pobre de magnésio. Por quê? Porque aqui no Brasil, graças a Deus, não contém vulcão. Mas como não contém o vulcão, não tem vulcão, nosso solo é pobre de magnésio. Por isso a gente precisa de suplementar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em média, 80% das pessoas adultas têm carência de vitamina D, que é a vitamina D3, e magnésio. Vitamina D por quê? Porque as pessoas não vão mais no sol como antigamente. O horário que contém a vitamina D é das 10h30 às 3h30 da tarde. É aquele horário forte do sol. A gente precisaria ficar no mínimo 15 minutos todo dia no sol para pegar a dose diária de vitamina D. A gente não faz isso pela correria,
e uma que muitos não querem porque tem medo de outros problemas do sol. Na verdade, o sol não é um vilão, né? Então, a gente precisa suplementar. Precisa suplementar de vitamina D, tá? A ômega 3 também a gente não consegue ingerir o suficiente através da alimentação. Precisa suplementar. Outra coisa, as vitaminas, os alimentos de hoje não contêm mais os mesmos nutrientes de antigamente. Se eu pegar, por exemplo, hoje um tomate de hoje, ele não tem os mesmos nutrientes de 20 a 30 anos atrás. Se eu comprar um tomate no mercado, ele não tem os mesmos nutrientes de eu plantar na minha própria casa, no meu próprio quintal. Então, quem tem o quintal, que tem a sua horta, que produz a sua própria verdura, seu próprio tomate, está comendo um pouco mais de nutriente do que desses comprados. Porque olha só, a laranja, por exemplo, a laranja do mercado, ela não tem a mesma vitamina da laranja tirada lá do pé quando está madura. Por quê? Porque eles tiram ainda verde, fica mais de semana aí rodando, né, dos armazéns até chegar no mercado, até chegar na casa do produtor, até chegar na nossa mesa. Então ela já perde bastante da vitamina C e dos nutrientes. E assim sucessivamente, né? Os agrotóxicos, tudo. Então, a importância da suplementação. E tem muito mais coisa também, né? Que a gente poderia estar falando para vocês aqui sobre isso. Mas o importante que a gente precisa é cuidar da saúde. Tem outros fatores que ajudam a adoecer. Tem questões emocionais, tem outras questões também. Mas a gente tem que sempre procurar algo para combater. Então, a gente precisa cuidar do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos. E um hábito, ele começa a mudar quando a gente começa a repetir. Por exemplo, se eu pegar o hábito de todo dia de manhã cedo, quando eu levanto, tomar um copo de água morna, espremer um limão, fazer isso por 21 dias, vai virar um hábito na minha vida. Então, é questão de a gente fazer um pouquinho por dia. Não precisa fazer tudo de uma vez. É a gente mudando aos poucos, um passo por vez, que nem a gente tem. Eu tenho umas interagentes que eu atendi, que elas hoje, se ela estiver assistindo aqui também, eu acredito que esteja, agradece. Por quê? Porque a gente nasceu e se criou com um estilo de vida. Aí a gente vai na vida corrida, dia a dia, a gente acaba bagunçando tudo. Mas quando a gente percebe que precisa mudar, porque senão depois lá na frente vai ter problema, a gente começa a mudar. E quando é para mudar, dá trabalho. Mas a gente consegue. Então é um passinho por vez, um pouco cada dia, e a gente consegue mudar. Na saúde integrativa, a gente analisa toda a pessoa. A gente analisa o ser completo, como uma pessoa completa. A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, e inclusive a saúde espiritual, que tem que andar em harmonia também, né? Para as coisas funcionarem. Então a gente cuida e olha tudo isso. E quando um desses está desequilibrado, acaba desequilibrando os outros também. Então a gente analisa, cuida de todo o ser para poder tratar a raiz do problema, para ver aonde que está o problema e tratar a raiz do problema. E todo o tratamento é feito através da saúde natural integrativa, através da naturopatia, através de produtos naturais. Então é isso que eu me apaixonei pela saúde natural integrativa, me profissionalizei, me especializei e uso como ferramenta, né, nos atendimentos online a iridologia, que ela é a maior e melhor ferramenta de análise da saúde integrativa que existe. Nossos olhos são a janela do corpo e o espelho da alma, porque a gente consegue ver as fragilidades, consegue ver com antecedência, né, quais são os pontos fortes, quais são os pontos frágeis e cuidar. Então, muito, muito bom. E também, o que eu estava falando aqui, e daí sabendo disso, né, das nossas fragilidades, disso a gente consegue prevenir problemas que vêm lá na frente. Então, é isso, né, gente? Então, o que a gente precisa fazer é cuidar da nossa saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, né? Então, para isso, existem muitas ferramentas, muitas maneiras, e muitas vezes, como eu falo assim, a pessoa procura a gente, eu tenho uns casos, né, que as pessoas procuram a gente quando
já fez, foi por tudo, foi em tudo que é lugar e não resolveu. Aí vem para o natural. Ah, já vi a pergunta. Eu tomo muito chimarrão. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Eu tomo muito chimarrão. Também mata a fome de manhã. E eu posso continuar assim? Olha, dona Dulce, a questão do chimarrão pouquinho, ele é até um chá, um remédio. Se torna um chá, um remédio. Porém, exceder a quantidade, ele faz mal. Ele atrasa a nossa digestão. Ele dá problema digestório. Então, excesso de cafeína, excesso de chimarrão, excesso de chamate, ele acaba prejudicando a nossa digestão. Então, fale assim, pode assim tomar, mas olha, pouquinho. Outra dica que a gente fala, a partir das 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, não se toma mais chimarrão, pelo correto, porque ele não vai fazer bem, né? Então, uma coisa é tomar um pouquinho, uma coisa é tomar um monte. Então, os gaúchos, sulistas, tem que cuidar um pouco aí. Eu também gosto de chimarrão, tá? Por isso que eu tô falando, porque eu tomei policiando antes e não sabia disso. Agora, tomei policiando. O que é bom para gastrite, eu já falei aqui um pouco do que é bom para gastrite e depois a gente pode estar respondendo mais também. Então, pessoal, era isso. Espero que possa ter colaborado, ajudado vocês, tirado dúvidas. Essa live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Você pode compartilhar com outras pessoas. Não sei até quando, tá? Mas ela vai ficar gravada aqui. Então, compartilhe o máximo que vocês puderem dessa live para que mais pessoas possam ouvir essas dicas, né? Alguém pode ser ajudado com tudo que a gente falou aqui, tá bom? Eu agradeço de coração imensamente todas as pessoas que estavam aqui presentes, que eu vou falar uns nomes por aqui. Olha só, João Vitor, a Fernanda, o Heitor, deixa eu ver se eu consigo mais uns nomes aqui. Vanderluce, Cleube, Elane, Joselma, Cleide, Antônio. Então, olha, gratidão, gente, gratidão, tá? Até uma próxima live. Espero ter ajudado de coração. E se você quiser saber mais sobre como funciona a questão do atendimento, como funciona essa técnica, como funciona, me chama no direct, me chama no WhatsApp, que será um prazer conversar com você e passar as orientações. Falo para você. Vale a pena, viu? Vale a pena. Tá bom? Um grande abraço, um beijo, fica com Deus e nós vemos nas próximas. Tchau, tchau!